Sabe aquela sensação de que uma decisão judicial foi, sei lá, meio arbitrária, como se tudo dependesse só da cabeça de quem estava julgando? Pois é, essa é uma das questões mais frustrantes do direito. E hoje a gente vai dar uma olhada numa teoria muito poderosa que tenta resolver exatamente isso. Vamos. A pergunta que não quer calar é essa. Quando a gente vê duas decisões totalmente opostas sobre o mesmo assunto, será que isso quer dizer que não existe uma resposta certa? Que no fim das contas é tudo uma briga de preferências pessoais? Essa dúvida acaba minando a confiança no sistema inteiro. É exatamente esse tipo de cenário que gera uma insegurança gigantesca. A mesmíssima situação, os mesmos fatos, a mesma lei, e mesmo assim os resultados são água e vinho. Como pode, né? É aqui que parece que a arbitrariedade toma conta. Se o direito for só isso, como é que a gente pode falar em justiça? Mas e se existisse uma outra maneira de enxergar a coisa? Foi bem no meio desse dilema que um jurista alemão, o Robert Alexy, apareceu com uma solução que, olha, acendeu uma luz no fim do túnel. Ele foi contra essa ideia de que direito é só poder ou uma ficção e disse algo bem radical. A argumentação jurídica pode sim ser racional. A proposta do Alexy é tipo uma terceira via, sabe? Ele não era cético, daqueles que acham que no fim tudo é uma questão de poder, e também não era um positivista super rígido, que enxerga o direito como se fosse matemática, uma dedução lógica de regras. Não, ele buscou um caminho do meio. O mais interessante de olhar para essa tabela é ver onde a teoria do Alexis se encaixa. Enquanto outras correntes acabam levando a gente para o cinismo, para o desespero, a premissa do Alexis de que é possível ter uma discussão racional, ela oferece uma base para a esperança. E não é uma esperança boba, ingênua, é uma esperança que se baseia em um método. Então, o ponto crucial é este aqui. Alex basicamente joga fora duas ideias bem comuns. A primeira é de que direito é que nem gostar de sorvete de chocolate ou de baunilha. Não é. Uma decisão judicial precisa de um fundamento, de uma razão de ser. E a segunda ideia é que direito é simplesmente o exercício do poder. Para Alex, uma decisão sem uma argumentação decente é ilegítima, não importa o tamanho da autoridade de quem decidiu. Ok, legal. Mas como isso funciona na prática? Se não é só poder e nem preferência, o que é então? Bom, Alex propõe uma espécie de receita de bolo, um conjunto de regras que dão a estrutura para uma argumentação ser considerada racional. E essas são as regras do jogo. Parecem simples, né? Mas são muito poderosas. Um argumento não pode se contradizer. Ele tem que valer para casos parecidos, para evitar aquele famoso dois pesos, duas medidas. Ou seja, se uma regra vale para A, tem que valer para B numa situação igual. E, claro, tem que se basear em fatos, na verdade, e considerar todos os pontos importantes. Se furar qualquer uma dessas regras, a argumentação já começa a ficar irracional. Só que tem um detalhe. Essas regras não funcionam sozinhas, no vácuo. Existe uma força por trás delas, um verdadeiro motor que faz tudo isso girar. É uma afirmação que está ali, escondida, implícita em toda e qualquer norma jurídica. E aí fica a pergunta no ar. Que alegação é essa? O que toda lei, desde uma simples multa de trânsito até a Constituição de um país, está dizendo secretamente sobre si mesma? A resposta para essa pergunta está bem no coração da teoria de Alexy. O nome desse conceito é pretensão de correção. A ideia é o seguinte: quando o Estado cria uma lei ou o juiz dá uma sentença, eles não estão só falando, faça isso porque eu estou mandando. O que eles estão dizendo, nas entrelinhas, é, faça isso porque é o correto a se fazer, e eu posso te dar as razões que provam isso. E é que é fundamental a gente entender uma coisa, o que significa correto nesse contexto. Não é uma verdade absoluta, tipo matemática. Correto aqui significa que a decisão pode ser defendida com bons argumentos, que ela aguenta ser debatida publicamente e que ela é forte o bastante para sobreviver às críticas. A correção vem da capacidade de se justificar. Esse esquema mostra direitinho como a teoria funciona na vida real. Uma lei surge e com ela vem essa pretensão de correção. Isso é um convite para o questionamento. Aí quem defende a lei precisa apresentar suas razões, não pode só usar a autoridade. E é nesse momento que o discurso racional começa de verdade, testando a força desses argumentos. Tá, mas e daí? Por que isso tudo é tão importante, tão transformador? A grande sacada dessa teoria é que ela vira de cabeça para baixo o nosso jeito de entender o que é o direito.
O direito deixa de ser só um ato de poder e passa a ser uma prática constante de justificação pública. A teoria nos dá ferramentas, critérios claros para a gente identificar e lutar contra decisões arbitrárias. A legitimidade de uma decisão não vem mais de quem mandou, mas sim da qualidade da argumentação. E isso, no fim das contas, cria um jeito de cobrar a responsabilidade de quem tem o poder. Essa frase aqui, olha, ela resume tudo perfeitamente. É uma mudança de paradigma. A verdadeira autoridade não está no cargo, está na força e na transparência dos argumentos. É uma base muito mais sólida para a gente construir um sistema de justiça. E para a gente fechar, fica uma provocação. A teoria do Alex nos dá um caminho, um processo para buscar a racionalidade. Mas será que um processo racional garante sempre um resultado 100% justo? Ou será que a justiça é algo que vai além, que transcende até o melhor dos processos? É uma questão que abre a porta para um outro nível de debate.